Eu estou aqui com o professor Luiz Fernando Biasoli. Ele é doutor em filosofia e trabalha com jovens, ensina na faculdade e também em outras instituições. Bem-vindo, professor Fernando. Nós queremos falar sobre educação. Obrigado, Padre Ezequiel, por esse convite, por essa oportunidade de partilhar um pouco do nosso conhecimento, da nossa aprendizagem com o teu belo público do Brasil inteiro. A gente já sabe da tua amplitude do teu trabalho e parabéns, continue assim nesse teu trabalho. O que nós podíamos dizer sobre a educação hoje? O que é educar no nosso tempo? Ezequiel, Padre Ezequiel, muito boa pergunta. A educação, ela é um tema que sempre preocupou os homens, as mulheres, a humanidade, desde os primórdios do conhecimento, da ciência, seja lá na Grécia Antiga, onde nasceu a ciência. A educação, ela é um processo de ensino e aprendizagem. Educação significa que alguém se põe a aprender e alguém explica, ensina. Nós podemos dividir a educação também em duas formas. A educação formal, institucionalizada, ou seja, aquela que é dada por meio das escolas, das faculdades, das universidades, mas nós temos também a educação informal, aquela educação que acontece no trabalho, que acontece na vida, a educação que nasce na família. Então, a educação ela tem esses dois aspectos, a formalidade e a educação que acontece fora da escola. E quem forma mais, quem educa mais hoje? A informalidade? Nós aprendemos mais no contato espontâneo com as pessoas e com a vida? Ou a escola e a universidade? Nós podíamos fazer essa diferenciação e perceber qual o peso de cada ambiente hoje na educação? Bom, o telespectador deve ter percebido a amplitude e a importância da pergunta e do desafio que o Padre Ezequiel nos está fazendo. A educação hoje, como toda a sociedade, está passando por uma profunda transformação. Uma transformação sem precedentes na história da humanidade, na história do homem. Porque nunca, hoje, o homem esteve tão próximo um do outro na questão da comunicação, da tecnologia, mas também nunca vivemos tão afastados um do outro no nosso individualismo e, em alguns casos, até na nossa indiferença. A educação, a escola, a família, eles também estão sendo afetados por essa mudança de paradigma, essa mudança de modelo de ensinar. Então, eu penso que a escola e a família estão passando sim por uma crise. Uma crise, ou seja, elas estão sendo confrontadas a dar um tipo de resposta para a qual elas não estavam preparadas ou não estavam adaptadas. Então, hoje, quem tem uma força muito grande na formação das pessoas é o mundo, seja as redes sociais, seja o mundo do trabalho, o mundo social onde nós nos relacionamos, seja no clube de futebol, seja no trabalho, com os nossos chefes, com os nossos colegas. Isso vai nos ensinando. Nós percebemos, pelo contato também com os jovens, hoje eles dizem para os pais, na verdade, pelo contato que eles têm com as redes sociais, com o mundo da informação, de certa forma eles são mais informados do que os pais. E os pais têm dificuldade de lidar com essas situações. Como lidar com essas situações percebendo que os jovens, os adolescentes são altamente informados, mas não necessariamente formados? O que fazer com toda essa informação? Ótimo, Padre Ezequiel. Essa sua pergunta nos permite deixar uma coisa bem clara para o telespectador. Uma coisa é a informação, outra coisa é o conhecimento. Os jovens e as pessoas estão confundindo informação com conhecimento. Informação são manchetes, são palavras. Conhecimento já exige uma articulação, uma conexão, exige um sentido. Ou seja,
Uma das grandes dificuldades que vejo hoje nos jovens, na sala de aula, nas escolas, é que os jovens eles têm muita informação, porém eles não têm conhecimento. O que eu quero dizer com isso aí? Eles têm a informação, porém eles não sabem criticar essa informação, eles não sabem ver essa informação conectada com o mundo, com uma amplitude maior. Então eu penso que uma das maiores dificuldades e um dos maiores desafios hoje da escola, da universidade, é que o aluno saiba a ter conhecimento, ou seja, transformar a informação em conhecimento. E a universidade, como é que ela está fazendo isso? Porque eu, quando passei na universidade, e hoje continuo lendo, mas das preocupações era sempre, nós temos que partir do conhecimento de cada um, aproveitar esse conhecimento, porque cada um tem o seu conhecimento. Ótimo. No seu ambiente. Nós estamos conseguindo aproveitar o conhecimento que cada pessoa tem, que a pessoa mais simples, a mais sofisticada tem, e depois construir uma aprendizagem para a vida? Muito bom. Essa interpretação, essa experiência que o Padre Ezequiel está passando para nós, e olha, o Padre Ezequiel já tem 2 graduações, era um ótimo estudante de filosofia. Nós sabemos que o Brasil, ele deu muitos exemplos para o mundo na questão da educação. E aqui eu vou citar o papel de Paulo Freire. Estou me lembrando, vocês em casa já devem ter escutado que Paulo Freire é um dos maiores educadores do mundo, reconhecido no mundo inteiro. Então nós, brasileiros, temos de nos orgulhar de termos tido um cientista na área pedagógica da educação, e Paulo Freire dizia isso que você está colocando, que é uma das teses centrais dele. O conhecimento, a aprendizagem não pode ser uma educação bancária da sala de aula, mas a educação ela tem que estar conectada com a vida, com o trabalho. Se você é um professor numa escola rural, você tem que trazer para os teus exemplos, para a sala de aula, aqueles exemplos do cotidiano daquelas crianças. Se você é uma criança que está sendo educada num grande centro urbano, você tem que trazer muitos elementos da sua realidade, do trabalho dos seus pais. E principalmente a educação ela não pode ser uma simples máquina de formar pessoas, tipo naquele filme que muitos em casa assistiram, o Tempos Modernos, do Charles Chaplin, né? Quem não assistiu em casa, vá para o YouTube ou busquem esse filme, que ele mostra e é um ótimo aprendizado sobre como a educação pode massificar, ou seja, transformar as pessoas em simples objetos. Para concluir, eu gosto desse conceito de educação. Eu acho um dos mais completos que eu já encontrei. Educar é tirar de dentro da pessoa aquilo que ela tem de melhor. As suas potencialidades. Para que ela manifeste. Ótimo. O que dizer disso? Ótimo, Padre Ezequiel. A educação é isso mesmo. Nós saímos daquele modelo que o professor era o dono do conhecimento e passava como um balde, despejava água no outro balde. Hoje o conhecimento é uma via de 2 sentidos. Tanto na sala de aula aprende tanto o professor quanto o aluno. E mais do que isso, todos nós temos potencialidades, inteligências, aquilo que o cristianismo chama de dons, e a educação é o que permite que esses dons afloresçam. Nós agradecemos, professor Luiz. Obrigado, Padre Ezequiel, pela oportunidade. Pela ajuda aqui. E esperamos contar contigo em outra oportunidade. Com certeza, estarei aqui sempre que vocês precisarem da gente. Um bom programa para vocês.